Seja bem-vindo ao Brazilian Talk, um podcast feito para ajudar você, estrangeiro, a aprender português por meio de uma conversa descontraída entre dois nativos. Eu sou o Everton. E eu sou o Vinícius. Would you like to listen to premium episodes every week, have access to transcriptions for some episodes, lives, and be part of our community where you can interact with us, suggesting topics, and even asking us questions? So please, become a member of our community on Patreon. You'll have access to all of that, and we really appreciate your support. This helps us to continue to make content for you. So, enjoy our show. Bom, vamos iniciar então o episódio de hoje do Brazilian Talk dessa semana. Como é que está? Tudo bem por aqui, Everton. E por aí? Coisa boa aqui também. Hoje, o episódio, a gente tem que estar animado para falar dele, porque o tema é, geralmente, de empolgação ou de ânimo, né? Estar com a corda toda. E aí, tá com a corda toda hoje? Hoje sim. Ó. Hoje eu estou com a corda toda para gravar o episódio. Que legal, hein? Que legal. Isso aí. Como tu definiria essa expressão como nativo da língua portuguesa? Estar com a corda toda. Eu diria que significa estar muito animado ou cheio de energia para fazer alguma atividade. Então, quando a pessoa está bem empolgada para fazer alguma coisa, eu diria que ela está com a corda toda. Muito interessante. Muito interessante. E pensando nessa expressão, né, com a corda toda, é algo muito natural ouvir as pessoas falarem aqui no Brasil, né? Hoje, fulano acordou com a corda toda, ou seja, ele tá... podemos até traduzir essa expressão como on fire, né? No inglês, mais ou menos, né? Está com a corda toda, acho que é um bom equivalente, o que tu acha? Acho que poderia ser também. Eu já ouvi uma expressão também em inglês, mas para falar a verdade, eu não sei não sei se seria totalmente equivalente, né? Mas eu já ouvi também to be full of beans. Estar cheio de feijão. Eu já ouvi essa expressão. Interessante. Mas... Então, eu já ouvi essa expressão, mas eu não sei se é usada ainda hoje, né? No inglês. Mas voltando para o ponto do português, estar com a corda toda é uma expressão que nós usamos com bastante frequência, que soa bem natural, né? Sim, sim. Vamos pensar em situações que a gente pode utilizar estar com a corda toda, né? Então... Para mim, me vem à mente quando a gente está se referindo a alguém que está muito on fire, assim, né? Está muito empolgado, né? Ele está com a corda toda. Ou, por exemplo, quando assistimos um jogo de futebol pela TV, algum esporte, e o esportista está se saindo muito bem, ele está com a corda toda. Quais outras situações, talvez até informais, tu já notou isso? Por exemplo, tem um amigo agora que há pouco... começou a malhar e fazer exercícios, então ele está muito empolgado com isso. Então eu diria que ele está com a corda toda. Está muito empolgado, muito animado, comprando equipamentos e sempre falando sobre os exercícios que está fazendo. Então nesse caso eu diria, olha, ele está com a corda toda. Agora está bem animado para fazer exercícios e ter uma vida saudável, tudo mais. Então nessa situação eu acho que seria uma boa expressão. Eu poderia dar outro exemplo também. Alguém que começou num emprego novo e que está muito empolgado com isso, muito animado, muito feliz, se dedicando bastante. Então eu poderia dizer, ele ou ela está com a corda toda. Sempre quer trabalhar e fazer o melhor no trabalho, está bem empolgado com o serviço. Muito bons os exemplos. Eu também pensei em situações assim, quando alguém está... entrando numa nova situação e ele tá empolgado, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que veio do Android para o iPhone agora, e ele tá com a corda toda, porque ele, olha, mexe no celular toda hora, ele tá empolgadíssimo, fala daquilo, fica deslumbrado, né? Sim. Então, é muito interessante. Mas falando sobre a questão da palavra no seu uso do cotidiano, será que teria algum ponto negativo? Como podemos usar? Algum cuidado a mais que precisamos ter? O que tu acha? Eu vou falar sobre a minha opinião, pelo menos nas
nos contextos e nos usos em que eu já vi a palavra inserida, ela não tem um problema. Eu acho que ela é uma expressão que pode ser utilizada para falar de maneira positiva ou negativa sobre um assunto, mas isso depende realmente do contexto, do que a outra pessoa quer dizer. Mas, em geral, eu acho que é uma expressão que pode ser usada de maneira bem neutra, quando você quer dizer realmente que alguém está muito empolgado com alguma coisa. Então, acho que pode ser usado nos dois casos, mas eu acho que geralmente tem essa ideia talvez um pouco mais positiva, na minha opinião. Ele está com a corda toda, então ele... Pode ser negativo. Não, agora... pra falar a verdade, eu acho... Pode ser negativo. Pode ser sarcástico. Exatamente. Eu acho que pode ser sarcástico, é verdade. Pensando bem, agora eu vou desfazer tudo que eu falei antes. E realmente acho que pode ser usado nos dois contextos, é verdade. Sim, às vezes... As pessoas usam muito, né? Hoje, fulano acordou todo, hein? Tá com a corda toda. Sendo sarcástico, dizendo que fulano tá muito empolgado, às vezes acima da média. Além do que deveria, né? Exatamente. É verdade. Vou me retratar aqui. Realmente, é uma expressão que dá para usar nos dois sentidos, positivo ou negativo. Tá perdoado. Tô perdoado, né? Pisei na bola, mas... Pisou na bola, né? Mas um ponto que eu achei interessante, quando a gente estava se preparando para esse episódio, a gente descobriu um fato que eu achei legal, e acho que seria interessante compartilhar, é que alguns acreditam que a origem da expressão possa estar relacionada com aqueles brinquedos de corda que você gira uma chavezinha, né? Por exemplo, Flexão, né? Isso. Acho que não lembro. Fricção, acho Fricção. que é. Isso. E você fricciona, por exemplo, uma chave ou alguma coisa, e daí ele anda, como um carro ou um boneco. Então, algumas pessoas dizem que a origem dessa expressão pode estar relacionada a isso. Estar com a corda toda, né? Como que a pessoa foi bem friccionada e agora ela está cheia de energia para fazer uma coisa. Ganhou um gás, né? E foi. Isso aí. Sim, é verdade. É verdade, dá para fazer um quadro mental bem interessante dessa situação, né? Ok, muito bom. Então, esse foi o episódio de hoje. Esse episódio é bem interessante a gente ouvir o feedback de vocês, então, ouvintes do podcast, né? Se quiserem deixar para nós um recado através do nosso Instagram ou através de outra plataforma, fique à vontade para deixar sua dúvida também, né? E é um episódio que futuramente talvez vamos falar mais dele nos Premiums, né? Uhum. Porque podemos dar muitos mais exemplos, podemos falar um pouquinho mais a respeito do uso dele em conversas do dia a dia, né? Esse foi apenas um pouquinho, né, Vini? As bordas da expressão, né? Exatamente. Tá bom, então? Até a próxima. Até o episódio free. Free não, até o episódio premium. Exatamente. Até lá.